Olá, pessoal. Por aqui é a Coronel Maria Costa, presidente da CAB. Hoje eu estou aqui com o doutor Daniel, que é nosso advogado aqui da CAB desde 2017. E hoje a nossa fala é sobre TRV, esse empreendimento que a CAB teve dois vínculos, o vínculo de propriedade e um vínculo de sociedade. E hoje nós vamos esclarecer, no primeiro momento, com o doutor Daniel e no segundo momento, com o doutor Leonardo, que é o especialista em recuperação judicial. Primeiro, doutor Daniel, é importante a gente voltar um pouco no tempo, né? Nós chegamos aqui em 2016, na CAB, e o senhor chegou em 2017 e acompanhou toda essa tratativa, ou essas tratativas com a TRV. Primeiramente, é importante a gente ressaltar o seguinte: a TRV era de uma família de policiais militares e fez o negócio com a CAB quando a CAB ainda estava no setor policial, né? Vendia lotes, vendia apartamentos integrais e vendia cotas, e muitos dos policiais compraram. Mas o que importa mesmo aqui é o vínculo, a gente esclarecer para o associado o vínculo da CAB com esse empreendimento. E aí eu lembro, doutor Daniel, quando a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez foi se inteirar desse negócio. Chamamos aqui o Tenente Coronel Wilson, que hoje está na reserva, e o irmão dele também, que é policial militar, que esse empreendimento estava em nome de Vanessa, que era a esposa dele. E nós tentamos entender, porque lá no contrato dizia que a CAB tinha a responsabilidade também de administrar as áreas comuns. Mas o que a gente queria mesmo naquela época? A gente queria entender as contas, queria entender a contabilidade. Como é que você é parceiro de uma empresa, você é responsável ali também com 40% do capital social e você não sabe de nada? O senhor lembra disso? Muito bem. Como a senhora mesmo explanou, nós herdamos essa responsabilidade, tendo em vista que toda essa negociação, essa construção dessa sociedade foi feita da gestão anterior. Então, como nós assumimos um mandato naquela época, em 2016, nós tivemos que tomar pé da situação. Então, chamamos por tentativa amigável os gestores então da empresa, da TRV, e nada se resolvia. Então nós optamos por fazer duas ações judiciais. Primeira, a ação de prestação de contas, que nós vencemos a revelia, eles não entregaram, e depois, no segundo momento, nós resolvemos sair da sociedade da TRV, porque as dívidas estavam se acumulando e com isso começaram a surgir processos judiciais de policiais descontentes que a obra não terminava e que a obra desse empreendimento imobiliário em Caldas Novas não era entregue. Então, o que aconteceu naquele primeiro momento? Os policiais entraram com ação judicial e responsabilizavam a TRV e a CAB. A CAB porque estava no contrato social e, por isso, ela era responsável financeira pelo produto que estava oferecendo ao mercado. Porque a CAB tinha até o stand na porta da CAB fazendo propaganda desse Eu lembro empreendimento disso, porque imobiliário. muitas das ações era dito que o estande da TRV era dentro da CAB no setor policial. Então, por isso Exatamente. que os clientes, de uma maneira geral, os policiais que compraram apartamentos, eles responsabilizaram a CAB. E foram muitas ações. Foram muitas Muitos, ações. muitos. Aí eu queria reforçar isso para o nosso associado, que nós tentamos entender. Entramos com uma ação, né, de prestação de conta, ganhamos, mas depois ele recorreu, doutor. Ele recorreu para a segunda instância. E nós nunca entramos nessa administração da TRV. E aí houve a outra ação que o senhor falou aí, da gente sair do negócio, ou seja, sair dessa sociedade. Que até porque isso nunca foi um negócio de uma associação sem fins lucrativos, não é isso? Sim, senhora. Bom, esse foi o passo a passo. Só que depois, né, como o senhor mencionou, eu acho que tem uns 3 anos isso, mais ou menos, começaram a surgir verdadeiramente as ações para que a CAB, né, fosse responsabilizada. E aconteceu, me lembro muito bem, aconteceu
um bloqueio de contas, a gente tinha um dinheiro aplicado da CAB, um bloqueio na ordem de 215 mil, porque o juiz entendeu que a responsabilidade solidária era da CAB. O senhor pode falar disso? Os associados, né, foram vítimas desse empreendimento imobiliário que não chegou a ser construído, porque ele tinha um prazo para ser entregue. Os associados policiais militares procuraram a justiça e a justiça condenou a TRV porque descumpriu o contrato e condenou a CAB porque a CAB figurava no contrato e também fazia propaganda da comercialização do produto. Então o juiz entendeu que a responsabilidade é solidária. As duas empresas têm que arcar com as consequências. Então culminou com esse bloqueio de R$200 mil. Neste primeiro momento a CAB pagou, porque a TRV não tem condições financeiras, não tem lastro, e quando a CAB pagou, nós aqui da CAB, para não ficarmos no prejuízo, emitimos a certidão de crédito e guardamos para ser cobrado futuramente, que eu não vou adiantar o que fizemos, a Coronel vai falar o que fizemos nesse passo seguinte. Muito bem, doutor. Aí eu me lembro muito bem, e aí eu quero deixar muito claro para o associado CAB, que acendeu uma luz até vermelha para nós dirigentes da CAB. Então levamos a conselho, e nesse meio tempo, a TRV, que era dessa família, foi vendida para o senhor Elias, um investidor. E aí, ele chegou a nos procurar para comprar a nossa parte, digamos assim, os 40 apartamentos, e também a 40% que a CAB tinha, né, em relação ao capitão social. E apresentou um arcabouço de contas, né, que nós ficamos assustados. Todas as dívidas trabalhistas, as dívidas preferenciais, dívidas com trabalhadores, de milhões e milhões de reais, né? E ali nós resolvemos, decisão de conselho, sair da sociedade. E foi a melhor coisa que fizemos. Por quê, doutor? Se as ações se multiplicaram das pessoas insatisfeitas por não receber o apartamento de Caldas Novas e responsabilizando a CAB. Então, o caso concreto, essa é a ação de R$215 mil. E aí, nós saímos da sociedade e, graças a Deus, porque que nós pensamos o seguinte, daqui a pouco, todas as ações vêm para a CAB, o repasse da CAB não vai dar nem para pagar, o único bem que a gente tinha resgatado, salvado, que foi o prédio, que é o prédio da CAB, que a gente, né, trabalhou muito para salvar ele de todas as dívidas deixadas pela gestão anterior, então a gente fez um bom negócio, saindo da sociedade e continuando com o vínculo de propriedade de 40 apartamentos, que ainda não é um apartamento, porque é só um direito. Sim, é isso? Exatamente. Então, nessa dita reunião que foi votada em conselho, que decidimos sair da sociedade da TRV, era um arcabouço imenso de dívida, era uma fatura assim astronômica. E a gente teve a sorte de tomar essa decisão rápido, porque já faz 5 anos que a gente tomou essa decisão. Então, como faz 5 anos, nenhuma dívida de natureza tributária ou fiscal nos pega mais. E a dívida só cresce. E culminou com um pedido nosso, inclusive, de abertura da recuperação judicial da própria TRV. Nessa recuperação judicial, que abrimos lá em Caldas Novas, nós encartamos os R$100 mil que ela nos deve porque a gente pagou os 200, e encartamos também lá como abertura do processo de recuperação judicial, que se assemelha à falência, essas 40 unidades que ela nos deve. E por que fizemos isso? Porque ela não estava conseguindo pagar as dívidas, não pagava as dívidas ordinárias de água, luz do empreendimento, não pagava as dívidas preferenciais, como a senhora mesmo mencionou, que são os empregados que trabalham lá, e não pagavam as dívidas fiscais do Estado, do município. E paralelamente, o jurídico foi acompanhando as aberturas de ações que eram promovidas contra a TRV. E muitas delas chamavam-nos para responder o processo.
e conseguir solidariamente. Muitas delas, as de empregados, as de impostos, nós fomos excluídos da lei, porque a gente fazia a defesa, não tenho mais nada a ver, já saí faz 5 anos, não tenho essa responsabilidade. Doutor, e foram muitas ações, né? Tanto nesse sentido de cobrar a responsabilidade da CAB, porque a CAB ajudou a vender, ajudou a divulgar, fez todo um aparato de venda para os policiais militares. Muita gente que a gente conhece comprou apartamento, seja unidade ou cotas, né? Então, assim, e foram muitas ações que o jurídico da CAB conseguiu dizer, olha, não é responsabilidade da CAB. Não faço parte daí, dessa responsabilidade desde tal data, quando nós fizemos a dissolução da sociedade. Não posso responder. Os juízes têm acolhido a nossa tese e nós não estamos respondendo por esse bolo passivo que existe. Mas existe ou 3 ou 4 processos que ainda respondemos, por conta do empreendimento que não foi entregue, porque era um momento muito anterior, desde lá de 2015, a venda. Então, 1 ou 3 a gente ainda responde. Tá, então são mais ou menos 3 processos em andamento que, né, não transitou em julgado, que as pessoas pedem que a CAB seja responsabilizada. E aí eu lembro que nós estamos pagando mais um outro, né? Sim, de 100 e pouco, fizemos um acordo, 115, 120 mil reais. No mesmo modelo, né? O juiz entender que a CAB era responsável solidária. Só por vender lá atrás, antes da saída do contrato social. Antes da CAB sair do contrato social. Isso. Então, é importante que o associado entenda, né? E qualquer dúvida venha nos procurar. A TRV foi um mau negócio da CAB. Um negócio que começou errado. E aí eu tenho testemunho, eu olhei nos processos, esse processo foi até objeto da Operação Tiradentes. Comprar os 40 apartamentos, pessoal, à vista, 6,5 milhões em cash. Na época a CAB tinha bastante dinheiro. Então, um negócio que começou errado, que a gente torce para que a gente tenha um resultado não tão desastroso. E falar em resultado não desastroso é, pelo menos, na situação que está hoje, a empresa que comprou, que não é mais a TRV, é um outro investidor, que eu não lembro agora o nome, que consiga terminar o empreendimento. Se terminar o empreendimento, a CAB será a detentora dos 40 apartamentos, que são 19 de 1 quarto e 21 apartamentos de 2 quartos. Mas em que pé está essa construção? Nós vamos ouvir depois do doutor Daniel, um especialista em recuperação judicial, porque foi outra decisão que o Conselho de Administração tomou para que a gente não ficasse mais ainda no prejuízo. Porque, doutor, eu me lembro que totaliza mais ou menos 10 milhões, que a CAB colocou, o que aparece contabilmente, né? 10 milhões nos apartamentos e depois naquela participação societária. Então, isso corrigido, nos dias de hoje, daria muitos milhões a mais. Só que a gente sabe que é provável que a gente não tenha um desfecho favorável. E aí nós vamos conversar depois com o doutor Leonardo. Mas o que a gente podia fazer, enquanto instituição, no jurídico da CAB, a gente fez. Não é isso, doutor? Eu lembro que quando eu entrei, esse era o tema que mais conversava no jurídico e nos corregedores. Eu sempre frisei com a Coronel, a gente herdou um problema. Então, a gente tem pouco tempo para solucionar. E a senhora, como gestora, porque a senhora se responsabiliza pelos seus atos, tem que tomar decisões estanques, decisões rápidas. Então, a gente tomou as decisões rápidas naquele momento, que era tentar conversar, que fizemos primeira ação de prestação de contas. Como as contas não foram apresentadas e o juiz ordenou que fossem, eles não faziam nada, pedimos a dissolução do negócio, porque a gente não pode ficar num negócio que a gente não tem controle. É um casamento, as ideias têm que ser trocadas, decididas de forma conjunta. Só eles faziam e depois definitivamente saímos e depois vendemos as nossas cotas para um investidor novo, que esse investidor prometia erguer o estabelecimento. Mas como a gente via que nada acontecia,
a gente teve que deflagrar o processo de recuperação judicial. Outras pessoas poderiam ter deflagrado? Sim. Mas a CAB é a maior credora, né? Naquele momento, sim. E aí, por uma iniciativa do jurídico, a gente sugeriu ao coronel: coronel, a senhora é gestora, a senhora tem que deflagrar este processo de recuperação judicial, mesmo que o resultado seja desfavorável à CAB. Mas a senhora, como tem a caneta na mão, a senhora tem que decidir. E a decisão para resguardar a senhora como instituição e a senhora como a presidente é ordenar que se faça. O resultado não importa. O resultado, se for favorável, é bom. Então, deflagramos a recuperação judicial. E, depois que foi deflagrada, nós decidimos contratar um outro escritório de advocacia para cuidar especificadamente da recuperação judicial. Por quê? Nós temos a humildade suficiente de saber que nós não sabemos tudo. Então, delegamos essa pequena fagulha do jurídico para esse escritório e também por um outro mote. O escritório jurídico da CAB está aqui para atender o associado, a pessoa física do associado e o dependente. Então, nós não vamos tirar a nossa... A prioridade é o associado. A prioridade é e nossa... hoje, com a robustez de ações em várias especialidades, que às vezes a gente fica assim, como é que dá conta, né? Não, todo dia é um problema novo, campanha, é uma sistemática nova. É uma campanha, auxílio moradia, é isso aqui. E a nossa prioridade é a pessoa física do associado, é o dependente. Não é a pessoa jurídica da CAB. Não que isso não seja importante, pelo contrário. O associado está acima de nós. Esse sempre foi o mote. Até porque sem associado não existe associação. Não vive. Mas nós fomos até onde foi possível. Quando publicou o edital da Assembleia para a recuperação judicial, o Conselho tomou outra decisão, né? E aí, para a próxima conversa, nós vamos falar de recuperação judicial. Qual foi o andamento, quais os andamentos e em que pé está. Para isso, a gente vai ouvir, no outro momento, o doutor Leonardo Paixão. Doutor Daniel, muito obrigada pela caminhada, por acreditar nessa gestão, por trabalhar muito, defendendo os associados em primeiro lugar, e a CAB no segundo momento, né? Apesar de aquele momento mais difícil já passou ali quando nós entramos, né? Várias ações trabalhistas, e o senhor sempre à frente fazendo um excelente trabalho. Eu só tenho a agradecer ao jurídico, na pessoa do doutor Mário, e a todos os advogados como o senhor, que eu prezo, respeito pela competência, pelo caminhar juntos e por esse olhar de acolhimento ao nosso associado. Muito obrigada. Coronel, eu só tenho a agradecer e digo o que eu sempre disse. É um prazer servir com a senhora. E estamos juntos. Muito obrigada. Pessoal, então, dando continuidade à primeira conversa com o doutor Daniel, agora nós temos o prazer de ouvir o doutor Leonardo Paixão, que representa o escritório contratado como especialista para agir, para atuar junto ao empreendimento TRV, que hoje tem outro administrador e o nome não é mais TRV, hoje é Planext. Planext, não é isso? Planext. Então, até o nome é difícil. Mas, enfim, a partir da contratação, que foi uma decisão, doutor Leonardo, uma decisão de conselho, de buscar um escritório especializado em recuperação judicial. Então, eu queria que o senhor nos atualizasse, falasse primeiramente para o nosso associado, para os nossos associados, que vantagens ou que andamentos a partir da sua contratação, porque era um cenário que ali na Assembleia, no que foi publicado no edital, nos assustou bastante. A questão do crédito real, o crédito quirografário. Então, a partir daí. E aí as atualizações também, doutor. Perfeito, presidente. Primeiro é um prazer estar aqui com a senhora. Em nome do Escritório Carvalho Freire, né, onde eu sou diretor jurídico, nós agradecemos a vocês pela confiança. Entramos nesse processo em março do ano passado. E quando ingressamos na atuação, né, pela CAB nesse processo, já tinha designado uma Assembleia Geral de Credores. Naquela ocasião, havia ali uma lista de credores, tanto a primeira quanto a segunda, e na segunda, que era a que levaria para a Assembleia Geral de Credores, a CAB tinha ali um montante
pouco mais de 9 milhões. Só que quando nós entramos no processo, o processo ele é bem volumoso, tem mais de 2, 3 mil páginas. Hoje, na época tinha 2 mil páginas, hoje muito mais. Mas nós percebemos que havia ali um grave equívoco processual. Essa foi a brecha que nós pudemos utilizar para que a gente conseguisse cancelar aquela Assembleia Geral de Credores que estava muito em cima. Naquela época não havia ninguém que tivesse impugnado o plano de recuperação apresentado pela Planex, que continha ali um deságio de 80%. Então, ou seja, do montante ali de, 10 milhões, em tese pagaria apenas 2 milhões, né? Então, assim, é muito, E como muito pouco. também, diluído em vários anos. E diluído isso, fora a carência, né? O início do pagamento desses 20% já tinha uma carência de alguns anos. E ainda tinha um parcelamento anual. Mas, de qualquer forma... Isso valia para todos, doutor, tanto para a CAB, que é a maior credora, não é isso? Isso. O primeiro credor é, claro, o dono, Exato. né? O investidor. Depois vem a CAB, não é isso? O que acontece ali? Quando a gente fala de relação de credores numa recuperação judicial, nós temos primeiro os trabalhistas, aí nós temos aqueles que têm garantia real, nós temos os quirografários, que são credores sem garantia, e nós temos as microempresas, enfim. E é importante que o sócio saiba que no momento que o escritório assumiu essa demanda, né, essa causa, a CAB constava lá com quase 10 milhões de crédito, mas um crédito não real, um crédito quirografário. Isso, quirografário é aquele credor que não tem garantia, né? O que acontece? A CAB ela era credora de 9 milhões em espécie, quando nós assumimos. Não havia nenhuma conversa sobre a questão dos imóveis, a entrega dos imóveis, né, a devolução dos imóveis em caso de retomada das obras. Então, o que a gente fez no primeiro momento? Primeiro, a gente queria entender o plano de recuperação, só que a gente não tinha tempo assim para aprofundar, porque a Assembleia Geral de Credores estava marcada para o dia 2 de abril de 2024, e nós chegamos ali por volta do dia 18, quando nós peticionamos, percebemos que havia uma falha na divulgação do edital da convocação da Assembleia Geral de Credores, o juiz concordou com a nossa petição e anulou a Assembleia Geral de Credores. Logo depois disso, muitos outros credores começaram a perceber as falhas do processo e aí veio uma enxurrada de objeções, de impugnações aos nossos argumentos, né? De forma separada, mas ali todos falando agora como a mesma acendeu voz. uma luzinha ali para os Exatamente, eles começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Nós conseguimos marcar uma reunião também presencial com o administrador judicial, onde ele expôs ali algumas situações, algumas dificuldades, mas ele demonstrou empenhado em retomar a obra. Havia ali uma grande esperança de retomada de obra. O fato era que a Assembleia Geral de Credores precisava acontecer para julgar, para aprovar ou não o plano de recuperação. Nas nossas conversas, nossas negociações, nós deixamos muito claro que nós só votaríamos pela aprovação do plano de recuperação se a CAB tivesse a possibilidade de receber os imóveis ao invés do crédito reduzido em 20%. Então, isso foi muito discutido antes e também no próprio dia da Assembleia Geral de Credores. Desculpa, doutor, reduzido em 20%? O valor total, aqueles 9 milhões que estava lançado na lista... Nós só íamos receber só 20%. Só 20%. 20%. Que seria menos de 2 milhões. Menos de 2 milhões, Exatamente. a perder de vista. Isso. E aí, com a nulidade da Assembleia Geral de Credores, foi necessário divulgar uma nova lista. Com a divulgação da nova lista, nós passamos a ter o direito de impugnar o valor que lá foi lançado. A lei determina que o valor seja o valor atualizado até o dia que dá entrada na recuperação judicial. Esse cálculo, essa atualização também não tinha sido feita. Então, quando lançaram na lista de credores, lançou apenas os 9 milhões. Quando a gente teve a oportunidade de impugnar o valor lançado, a gente fez a atualização e chegou em torno de 14 milhões. Então, hoje o crédito da CAB, atualizado lá dentro do processo, é em torno de 14 milhões. Só que o ponto importante é, esse valor, ele passou a ser, digamos que simbólico, porque nós não queremos exatamente o valor em si, porque se quiséssemos apenas o valor, a gente cairia no deságio de 80%, não é a nossa intenção. Nossa intenção é os imóveis, é muito mais lucrativo para a CAB. Falando que pode, um exemplo, a CAB é uma das maiores credoras, pode ser se não a maior, presidente. Se não a maior, mas depois do dono, a CAB.
pode ser que alguém, em vez de querer esperar terminar o empreendimento, nem sabe se vai, mais ou menos assim, ele vai lá e aceita receber um crédito. Sim, isso foi colocado na Assembleia Geral de Credores. Só para concluir, a Assembleia Geral de Credores voltou a acontecer, aconteceu agora esse ano, dia 28 de março de 2025, e ele foi aprovado. E ele foi aprovado com algumas alterações do original. Como, por exemplo, quem tem direito a imóveis poderia substituir pelo valor. Então, a pessoa adquiriu lá no passado e quitou, 2 imóveis. Valor total de R$600 mil os dois, talvez. Ao invés de aguardar e receber o imóvel, essa pessoa poderia optar em receber o dinheiro. Mas reduzido. Reduzido em 20%. Então, ela não receberia mais os 600 mil, receberia apenas 20% dos 600. Apenas ali em torno de R$120 mil apenas. Ou seja, isso não é nada vantajoso para nós, CAB. Exatamente. Porque nós temos direito ali a 40 imóveis, né? São 40 apartamentos. Exatamente. São 19 de 2 quartos e 21 de 1 quarto. Exatamente. Então, nós aprovamos o plano de recuperação com vinculado a receber os imóveis. E dessa Assembleia Geral de Credores foi apresentado tanto pelo Elias quanto pelo administrador judicial que há um fundo de investimento paulista com o interesse de retomar as obras. Apesar disso não estar formalizado no processo, a gente não sabe exatamente qual que é esse fundo ainda, a gente sabe que há sim um fundo colocando dinheiro. Tanto é que eles conseguiram quitar algumas dívidas trabalhistas, que são as primeiras a serem pagas. São preferenciais. São as preferenciais. São as preferenciais das preferenciais. Então, estavam já fazendo a quitação. Recentemente, agora esse mês, o administrador judicial já solicitou que a Planet junte aos autos, inclusive, os comprovantes de quitação. Isso é importante por quê? Para que quanto antes isso seja feito, mais rápido as obras são retomadas. Assim que as obras forem retomadas, há ali uma possibilidade, abre-se uma possibilidade para a CAB de aguardar a conclusão e a CAB recebe ali os apartamentos, ou a CAB já pode negociar a venda desses imóveis. Fica a critério do conselho de escolher e nós, enquanto corpo jurídico, iríamos levar essa informação para dentro do processo. Para dentro do conselho e para a decisão posterior. Exatamente. O conselho da CAB decidiria o que seria melhor nesse sentido. Doutor, um processo difícil, né? Muito. Começou muito lá volumoso. atrás, como eu já tive a oportunidade de falar com o doutor Daniel. Uhum. Começou de uma forma errada, lá atrás, a gestão passada. E o que nós estamos tentando, nós, enquanto diretores da CAB, estamos tentando é salvar. Exato. Pelo menos esses 10 milhões que foi apresentado lá contabilmente, ali em todo o processo. Juntando o vínculo de propriedade e lá anteriormente com 30%, 40% que tinha do capital social. Mas isso eu já expliquei lá atrás. O importante é a gente esclarecer para o associado, e a gente está utilizando esse espaço aqui de comunicação para não deixar nenhuma dúvida. Uhum. No momento em que está o processo, já, embora, como o senhor falou, que não esteja nos autos ainda, mas que há um grupo, né, investidor, que vai concluir essa obra, pelo menos a esperança nossa, né? Uhum. É importante que a gente veja de uma forma muito otimista Uhum. que a CAB vai recuperar esse montante, né, de dinheiro, esses 40 apartamentos, e foi graças à atuação do escritório especializado para que a gente não caísse de 10 milhões para 1 milhão e 800, por exemplo. Exatamente. É isso? E eu acho que a grande vantagem é saber que há grande possibilidade de, retomando as obras, a CAB ter a possibilidade de vender e assim conseguir ainda mais do que esses 9 ou 10 milhões. Presidente, algo interessante que é bom deixar claro aqui é que enquanto o escritório atua para a CAB, na verdade o escritório atua para todos os associados, então a gente está à disposição para qualquer associado que quiser tirar dúvidas. Eu posso deixar aqui meu WhatsApp, que acabou de tocar aqui. Sim, doutor, a gente pode deixar à disposição. A gente agradece, porque assim, no mundo jurídico, né, no mundo dos advogados, né, são várias especialidades e uns dominam muito bem, e o conselho decidiu contratar o escritório por essa questão mesmo da gente poder resgatar o nosso patrimônio, e conseguimos, já foi um grande avanço, como o senhor já explicou, e é importante a gente dizer isso para o associado.
uma coisa que começou lá em 2011, nós estamos em 2025, né? Vários policiais compraram os imóveis e tinha stand dentro da CAB, quando a CAB estava no setor policial sul. Então, assim, as demandas são enormes de policiais querendo receber. Olha o tanto de tempo que passou e essa coisa do imóvel de Caldas Novas não se resolve. Então, assim, Verdade. foram muitas ações de policiais e ainda bem, acho que a melhor decisão que nós tomamos, a primeira, foi sair dessa sociedade. Senão a gente não existia mais. Isso é verdade. A gente não existia mais, porque assim... Havia uma grande chance da CAB hoje estar respondendo junto com a Planex, ao invés de ser uma credora da Planex. Por todo o endividamento. Exatamente. E o que responder acendeu, solidariamente. Exatamente. E o que acendeu a luzinha ali na gente foi o quê? Quando houve um bloqueio de R$215 mil. E depois, agora nós estamos pagando mais lá anterior à sua entrada no processo, de mais R$115 mil. Sim. Porque os juízes das duas, né, causas entenderam que a CAB era solidária. Então, assim, foi a primeira decisão acertada. Saímos da sociedade e agora estamos tentando resgatar esses 40 apartamentos. E a segunda foi contratar um escritório como a Carvalho e Freire, especializado em recuperação judicial, de modo que nós vamos recuperar os nossos 40 apartamentos. Nós vamos. Isso é importante demais o sócio ficar sabendo. Porque tem muita coisa, muito burburinho, muito que isso. Tem gente que fala até que já venderam. Né? Não. E assim, eu trouxe hoje para fazer esse Cabcast os advogados, para explicar para o nosso associado todas as nossas decisões, tudo tomado em conselho, todas as decisões muito transparentes. É importante também ressaltar que o nosso escritório ele é especialista em direito empresarial, em recuperação tributária, por isso que a nossa especialidade se encaixa na lei de recuperação judicial. Algo importante que está acontecendo no processo hoje, presidente, é que o administrador judicial, preocupado com a ainda não retomada das obras, apesar de que foi feita uma vistoria in loco por ele, já verificou-se a limpeza. Então já foi providenciada a limpeza, que seria o primeiro passo para a retomada. Mas a retomada ainda não aconteceu. E o administrador judicial levantou uma preocupação pelo prazo. Nos parece que, de fato, o fundo está colocando dinheiro porque algumas quitações já aconteceu. E já que a Planex não tem movimentação e não está fazendo venda nem nada, de onde está vindo esse dinheiro? Então, a gente acredita que realmente é desse fundo. Mas um ponto importante que a gente está também fazendo coro dentro do processo é a constituição de um comitê de credores. Na época da Assembleia Geral de Credores, nós não nos atentamos, né, para essa possibilidade. Por quê? Porque o fundo já estava conversando com o administrador já estava conversando com a Planex e as coisas estavam andando naquela época. Mas agora, com as preocupações do AJ, estamos fazendo um pedido judicial para que o juiz autorize a criação de uma nova Assembleia de Credores, tão somente para votar a constituição de um comitê de credores. Esse comitê de credores ele vai atuar de forma independente ao administrador judicial. A figura do administrador judicial nomeada pelo juiz já é uma figura de cobrança para a Planex. Esse comitê vai ser também, digamos assim, como se fosse um órgão, né, de credores que também vai servir para cobrar e fiscalizar não só a Planex, mas também o administrador judicial. E como nós representamos ali em termos de crédito, né, valor de crédito, nós somos o maior credor nesse sentido, nós poderíamos assumir até a frente dessa comissão de credores. Então a gente está aguardando a decisão do juiz no sentido de permitir uma nova Assembleia Geral de Credores, mas não mais para votar o plano, que o plano já foi aprovado e homologado, mas para constituir uma comissão. Essa comissão ganha corpo direto, frente a frente com a Planex, o administrador judicial e, eventualmente, um fundo. Isso faria com que nós, da CAB, estivéssemos mais próximo ainda dessa solução. E de acompanhar todo o desenvolvimento desse empreendimento, do projeto. E aí poderia ser a CAB como, digamos, chefe desse comitê. Exatamente. E juntando aos outros policiais, né, que compraram, né, que têm um crédito, evidentemente, que estão dentro ali da Assembleia, como credores. Uma pessoa, às vezes, comprou 1, comprou 2, comprou 3, comprou cota. Isso. Né?
A gente sempre, apesar de estarmos advogando para o CNPJ da CAB, a gente sabe que há muitos policiais, pessoa física, né, com os seus imóveis. A gente sempre se colocou também à disposição deles para qualquer esclarecimento ou até auxílio jurídico nesse processo. É uma boa notícia, né? Formar esse comitê para acompanhar tanto as ações do administrador judicial. Excelente notícia, na verdade. Quanto o empreendimento. E eu estou otimista, doutor. Eu também. Eu acho que, assim, com a recuperação judicial, com tudo que já foi feito, há uma grande possibilidade de terminar esse empreendimento e acabe receber os 40 apartamentos. Sim. Eu estive conversando com o administrador judicial umas 2 semanas, assim que ele terminou a visita lá para saber se a limpeza tinha sido feita ou não, nós entramos em contato com ele e ele nos noticiou que, cumprindo, apresentando esses comprovantes, né, dando andamento, constituindo esse comitê de credores, ele acredita que antes do início do ano possa ser retomado as obras. Retomando as obras, pode ser retomado as vendas das cotas das unidades. E isso, a CAB, como credora, ela pode sim permitir a isso. E ter até um maior valor. Ela teria um lucro muito maior do que os 10, 11 milhões. Ou seja, o pessoal que não está entendendo, seria a CAB detentora de 40 apartamentos. Exato. E são integrais, digamos assim, não são cotas. Exato, isso é importante ressaltar. Não são cotas, Exato. São 40 apartamentos. E aí, havendo uma decisão até de querer dobrar esse valor, né? Exato. Transformar isso em cota, porque me parece, pelas informações, que já não tem mais apartamento em cota para vender. Então, mas são decisões futuras. Acho que o mais importante, doutor, é a gente ter caminhado até aqui para resgatar esses apartamentos, né? Participar de todo esse processo e com essa possibilidade de chefiar esse comitê e a gente já vê uma luz no fim do túnel, porque antes a gente não via. Exato. Quando assumimos o processo, a única possibilidade que tínhamos aqui era discutir o plano de recuperação, mas nós sabíamos que não ia melhorar os 20% de deságio, os 80% de deságio, né? Ou seja, receber apenas 20%. E com o andar dos nossos trabalhos, com o esforço de conversar com o juiz, administrador judicial, nos impormos na Assembleia Geral de Credores, a gente conseguiu mudar o jogo. Porque retomando as obras, a gente tem a possibilidade de termos os apartamentos, os imóveis, e não apenas o direito ao crédito. Que o direito ao crédito, a gente cairia para os 20%. Muito bem. O senhor está esperançoso, eu também. Muito. Confio, né? Confio no escritório contratado e eu tenho certeza que nós vamos ter um desfecho aí logo, no máximo aí 2 anos, recebendo esses apartamentos para cá. E a presidente fica à vontade em divulgar o nosso WhatsApp lá do escritório. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento a respeito do processo, a respeito da nossa atuação, o que pode esperar em relação a isso, a gente está à disposição do associado para explicar qualquer situação, presidente. Muito obrigada pela caminhada, doutor. Nós que agradecemos.